Erakatakada la Sandro Sobakada Ekakata Cabra Rakande Rekondo Rose Ekakande Rodeka Ekakata Cabraca Abraham Zabakaba Fibramas In Jesus' name. Tombola loboko sikozali. Bakuti libanga. Elongwe. Yesu azali na mbombo. Bakuti libanga. Elongwe. Yesu azali na mbombo. Nalingeta mboko yemba nzembo wa. Levanta a mão, canta essa música, abraço ali a la babos. Viemos esta noite tirar todos os impedimentos. Arrancar todos os impedimentos. Yes. Yes. Hello.
Shandara. Elongwe. Akutilibanga. Yesu azali nabo. Akutilibanga. Elongwe. Yesu azali nabo. Sabi qui mettera Petra oyebi batiaki libanga para impedir a resurrecção. po baempêcher résurrection. Este mês, Moi oyo esta noite, butu oyo toda pedra que meteram ayaya libanga nyonso batiela para yo te impedir, po baempêcher yo para que tudo que é seu não po ressuscita, nyonso ya yo ressuscité te vai desaparecer. ekodisparaître. Essa pedra Libanga wana será removida esta noite. ekolongwa na butu Será alelo removida. ekolongwa na butu Será alelo removida. alobi ezolongwa na As butu alelo. mulheres perguntavam: Basi batuni question quem vai nos remover essa grande pedra? nani akolongolela biso libanga monene Não era uma pequena, é grande. ezalaki ya moke te ya monene Mas quando assustaram, ntango basutuke a pedra libanga foi removida. esi elongwe O seu obstáculo baosakle na yo será removido. ezolongwa me Quando assustar, ntango kosutuka essa barreira já desapareceu. barie wana disparaître Você vai entrar. yo kokota Você vai sair yo kobima de qualquer buraco, de tekele qualquer na impedimento. n'importe quel Se empêchement você acredita, soki ondimi receba reçois o seu milagre. miracle na yo Receba reçois a sua libertação. délivrance na yo Receba reçois a sua saída. sorti na yo Receba reçois aquilo que você vem buscar aqui. eloko ye koluka awa amen Elongwe. Yesu azali nabo. Bakuti maladi wana. Elongo. Yesu azali nabo. Oh, bakuti libanga. Elongo. Yesu azali bakuti libanga. Bakuti libanga. Elongo. Yesu azali nabo. Bakuti libanga. Déjà. Yesu azali bakuti maladi. Bakuti maladi. Elokwe. Yesu azali bakuti kolela na yo. Bakuti kolela na yo. Elokwe. Yesu azali bakuti seliba na yo. Bakuti seliba na Merci yo. Jésus. Elokwe. Yesu azali bakuti kozanga. Bakuti kozanga. Elokwe. Yesu azali nabo. Português. Aleluia. Encontraram pedras se removeu. Jesus está vivo. Aleluia. Oh, aquela pedra se removeu. Jesus ressuscitou. 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 Aquela pedra se removeu. Jesus, aquela doença se removeu. Jesus, a pobreza, aquela pedra se removeu. Jesus está vivo. Merci Jésus. Pai, te agradecemos papa to précieux merci porque tu és o Senhor. oza nzambe Não há Deus igual a ti. eza na nzambe moko te akokani na yo Deixa que através desse serviço
A unção sobre a dominação. L'onction sur la domination. Dominar a pobreza. Dominer la pauvreté. Dominar os impedimentos. Dominer les empêchements. Seja derramado sobre cada de nós. Que essa igreja saia com essa unção de dominar em todo lugar. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Glorifica Jesus. Glorifiez Dieu. Os aplausos parecem para o pastor. Mabokoyo nireza pona pasteur. Amém. Hoje é terceira vez C'est la troisième fois. de sexta-feira, noite de Jacob. Il y a pas vendredi, nuit de Jacob. Amém. Amen. O cifre 3, o número 3, Le numéro 3. o número da ressurreição. Et ça numéro est la résurrection. Se prepara porque tudo que é seu Yes. será ressuscitado. Se préparer pour nyonso ya yo ezose quoi. Amen. Yes. Aleluia. Amen. Eu quero que os irmãos que estão aqui avançam, aproximam aqui à frente. Alingi bandeko bazana sima ba poussa na momo ke liboso. Amém. Amen. Estamos no mês Tozana moi, de julgamento contra todo impedimento. il y a jugement contre tous les empêchements. Será que pode me dizer julgamento contra todo impedimento? Okoyiko bananga jugement contre tous les empêchements. Não estou ouvindo nada aqui. Nazo ke loko tiawa. Quem pode gritar mais Nani alto? akoyiko ganga lisuma kase? Estão aqui ou estão de viagem? Ozara tozana voyage. Julgamento contra o quê? Jugement contre nini? Existe algo que se chama impedimento. Il existe quelque chose qu'on appelle empêchement. O pai a introduzindo essa palavra profética, Papa quoi introduire parole prophétique oyo? ele disse: Il y a lobby. muita gente são destinados para grandes coisas. Batu mingi baza destiné pour de grandes choses. O que tem grandes destinos, Soit bazana destiné moko munene, mas são impedidos para entrar. mais baza empêché pour bakota wana. Diga amém. Amen. É por isso o tema da nossa convenção ou da maratona foi destinado ou destino, mas impedido. Yango thème ya marathon na Kinshasa ezalaki destiné mais empêché. Empêché. Fala comigo, destinado, Loba destiné mas impedido. mais empêché. Há pessoas, Ezana batu. o que ele está a viver hoje Oyo yazo vivre lelo. não é aquilo que Deus lhe predestinou. Eza oyo nzambe a prédestiné pour na yete. Amen. Há pessoas, Ezana batu. o pouco que você está a viver não é nada. Ndambu yozo vivre nango wana eze lokote. Se entrar na agenda de Deus, Soki okoti na agenda ya nzambe. daquilo que Deus preparou para ti, Oyo nzambe a prépara pour na yo. você não vai ficar quieto. Okotika la kimia te. Amen. Há coisas, pessoas que estão te agradecer, afinal ainda não é nada. Ezana biloko batu. Bazo kumisa yo. Bazo peso ba encouragement, ba félicitations. Ezana no eloko te. Amém? Amen. Amém? Amen. Há pessoas no nosso meio, Ezana batu kati na biso. ainda não entraram na plena destino de Deus. Nanu bakoti te na pleine destinée ya nzambe po na bango. A profundidade de destino de Deus. Profondeur ya destinée ya nzambe po na bango. Porque existem impedimentos Po ezana ba empêchement. que faz que essa gente não entre. O esalaka batu wana bakoti. E esses impedimentos Empêchement wana. devem ser tratados. Il faut ça la traiter.
Amen. Essa amém é muito. Amen. Essa amém é muito fraca. Amen. Fala comigo que é impedimento. Lobananga empêchement. Amém. Amen. O que impedir? Nini eza empêché. Impedir é o verbo transitivo. Empêcher eza verbe transitif Que significa, qui signifie eu não sei o que é essa palavra em português, entraver. Hã? Entravado, é isso que eu estava procurando. qui signifie entraver. Entravado Entraver, ou amarrado. soit Arrêté. arrêter. Prendido. Vou repetir. Nazo répéter. Impedir Empêcher. significa entravado. Et là qui ça entraver. Aleluia. Entraver. 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 Merci. Ok. Entravado Entraver ou prendido. ou arrêter. Foi no dicionário para descobrir esse verbo impedir. Na kendai na dictionnaire pour natal la verbe et empêcher. Diz assim, primeiro significado diz Première signification balobi. entravado alguém na realização de qualquer coisa. Entraver quelqu'un dans la réalisation de n'importe quelle chose. Aleluia. Amen. Impedir significa entravado alguém Empêcher signifie entraver quelqu'un na realização de uma coisa. dans la réalisation d'une chose. Alguém está comigo? Amen. Você quer realizar alguma coisa, Au lieu de réaliser quelque chose, mas você foi entravado, mais il a entravé, impedido empêché para não realizar aquilo. pour réaliser en côté. Então, muita gente Alors, batu mingi, tem projeto, basana ba tem projet, destino basana ba destiné, a realizar, ya ko mas réaliser. existem forças Mais ça n'a pas force. que lhes impedem Oh, ils ont empêché para bango realizar esse sonho ou esta visão. pour réaliser notre vision wana. E esse impedimento Empêchement wana, deve ser tirado. il faut ça là ôter et longwa. Uma noite como essa, Butu lokola boye, você não pode vir de qualquer maneira. okoiko yalo lenge nyonso te. Nem se entregar ao sonho, Komiti katie na pongi. porque você está tratando do seu destino. Po yo zo traité destiné na yo. Quem diz amém, Deus lhe abençoe. Oya lobi amen samba pambola ye. Impedir também significa Empêcher signifie aussi, deuxième définition. Aleluia. Amen. Render impossível. Rendre l'impossible. Não, render impossível. Rendre impossível. Ok, rendre impossible. Significa aquilo que você queria fazer, C'est-à-dire, oyo linga kyo sala. fizer para que torne impossível. Et salemi te pouvez comme Eles, o bango basali impedimento. yango empêchement et sali yango comme impossible. Amém? Amen. Render impossível. Rendre impossible. Aleluia. Amen. Render aquilo não realizável. Como diz, irrealizável. Uma coisa que nunca vai se realizar. Et l'autre moko oyo jamais il faut se Esse que réaliser. chama impedimento. Yango to bengi empêchement. Aleluia. Amen. Fazer aquilo impossível Pour ça, les locaux comme impossible. não pode se realizar. Et que se réaliser te. S'opor Ko s'opposer a uma coisa. na iloko moko. Isso que chama impedimento. Yango ba bengi empêchement. Se opor Ba s'opposer a uma coisa. na iloko moko. Aleluia. Amen. Impedir também significa fazer obstáculo. Empêcher peni ko ba faire l'obstacle. Você quer fazer alguma coisa. Olingo sale loko moko. Você quer entrar num lugar. Olingo kota nesika moko. Mas há um obstáculo Mais il y a un obstacle. que estão te fazer. O bazo sala. Esta noite, Na butua lelo. todo esse Ba obstáculo, obstacle nyonso. através de olho À travers que o Will. meu pai abençoou, O papa nanga que o pai pangoli. mandou O papa nanga para tini. orar para a igreja. Pour kosambela bonne Esse église. impedimento, Empêchement esse wana. obstáculo Obstacle wana. vai ser tirado aqui. Esolongwa. Se você acredita, receba. Soki ondimi yamba. Amen. Aleluia. Amen.
Alléluia. Amen. Há muitos impedimentos. Et ça n'a pas empêché mes bélés. Muitos obstáculos. Beaucoup des obstacles. Há muita oposição. Il y a beaucoup des oppositions. Faz que pessoa não entre no seu destino. Oui, ça la kabatuba kota na destinée na bangote. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. A minha oração, Prière nanga. antes de sair daqui, Avant obimawa. qualquer impedimento N'importe quel empêchement. deve sair. Il faut l'omboire. Amen. Amen. Amém. Amen. Aleluia. Amen. Antes de falar dos diferentes tipos de impedimentos, Avant de l'obéir sur la différence, il y a un empêchement. vamos falando ainda os perigos dos impedimentos. Nous l'obéir sur le danger des empêchements. Quando estamos a falar de perigo, Donc, nous l'obéir le danger. aleluia, de impedimentos, De dos danger. impedimentos, Le danger des aqui empêchements. queremos falar dos riscos. Ah, tu l'obéir le risque. Falando de perigo, estamos a falar das consequências Donc, nous l'obéir le danger, nous l'obéir le conséquence negativas négative. dos impedimentos. Il y a un empêchement. Repito de novo. Répétez les sous. Os perigos Le danger. significa Et riscos, le risque. consequências negativas. Conséquences négatives. Quais são as consequências Quelles sont les conséquences dos des impedimentos? empêchements? Já quando se fala do impedimento, Déjà, lorsque tu as l'empêchement, já entende, tu comprends tudo déjà, já está mal. nous sommes amabés. Amém. Amen. Existem perigos. Il existe des dangers. Aleluia. Amém. Existem consequências Il existe des conséquences. que os impedimentos nos trazem na vida. Oyo empêchement et même la cabisso na Primeira vie. consequência, Première conséquence, os impedimentos les empêchements proíbem pessoa de entrar e sair de certos lugares. et pekisaka mutu akota pe abima na bisika mususu. De certo Na ba certain certain endroit. endroit. Os impedimentos Empêchement andam a proibir pessoas et pekisaka batu de entrar pona kokota ou de sair soit kobima nos certos lugares. na ba certain endroit. Aleluia. Amen. Nas certas dimensões Na ba certaine dimension, de vida. il y a Da vie. vida. Il y a vie. Esse é o trabalho dos impedimentos. Yangwana musala ya ba empêchement. Quando diz que você foi impedido a fazer algo, Tango alubi osa empêcher ko sale loko. talvez você estava destinado a entrar num negócio importante, Tango musoza ki destino kota na ba faire moko important. mas há um impedimento que te diz que você não pode entrar. Mais empêchement moko lobi okota te. Mas esta noite, Mais na butu alelo. Deus Nzambe. vai te fazer entrar à força. Akosala yo kota na makasi. Olha, lobi amém, Nzamba Pambo. Amen. Diga amém comigo. Loba amen nangai. Vamos lá, 1 Rei 15, 17. 1 roi 15, 17. Fala comigo, destinado, mas impedido. Loba nanga destiné mais empêché. Não, não estamos falando bem. Fala comigo, destinado, Loba destiné mas mais impedido. empêché. Você é destinado a casar. Osa destiné a É kobala. destinado a ser doutor. Destiné a kozala docteur. De ser um grande professor. Kozala un grand A professeur. ser um grande músico. Kozala un grand A ser musicien. um grande pregador. Kozala un grand prédicateur. Alguém que vai impactar a sua Mutu geração. moko ko impacter a génération na Mas yo. há forças Mais ça n'a pas force. que te impedem Ko esa ko empêcher para yo não realizar. pour réaliser. Para não entrar Pour kotate. naquilo que Deus Na preparou Nzambe para ti. a préparé pour A nous. minha oração. Prière nanga. Ninguém vai sair daqui a mesma pessoa. Mutu ta ko bima ololenge moko. Todos esses impedimentos Ba empêchement nyonso. que você viesse com eles Oyo iye nango. esta manhã Na tongo alelo. vão desaparecer Eko disparaître. e você sai com a bênção. Oko bima na lipambo. Vai entrar em qualquer lugar. Oko kota na esika nyonso. Esse amém é muito fraco. Amen. Se você dormir é na tua conta. Só que 1 eu Rei vou lá. 15, 17. 1 roi 15, 17. Lamentações 4, 18. Lamentation 4 et 18. Leitor, faz favor. 1 Rei, capítulo 15, no seu versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor:
Pois Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e edificou a cidade de Rama, para que ninguém pudesse sair nem entrar no território de Asa, rei de Judá. Amen. Amen. Pode Vécha, répéter? Ouais. Vécha, roi d'Israël, montant contre Juda. Et il bâtit à Rama pour empêcher ceux d'Aza, Pour le faire roi quoi? de Juda, de sortir. Pour empêcher Empêcher ceux d'Aza d'Assap à faire quoi? à Entrer entrer, et sortir. à sortir. Sim, um outro linguagem. Primeiras de Reis, capítulo 15, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Aba, rei de Judas, invadiu, Aba, rei de Israel, invadiu Judá e construiu a cidade forte de Rama, esperando assim cortar todo o comércio com Jerusalém. Palavra do Senhor. Esperar para fazer que? Cortar. Essas muralhas que foram construídas têm um objetivo. Ba miraille va construire ça qui n'a objectif. Aqui diz para não ter entrada e saída. Aqui interpretar é para cortar todos os negócios. Kuna ba interpréter ba lui pona ko arrêter ba faire nyonso. Alguém está comigo? Tout le monde ko azananga Cortar. ko arrêter ko kata. Faz projeto. Sala ba Faz o projet. que tu quer que fazer. Sala o lingyo sala. Mas aqui Mais awa tem muralhas. miraille ezali. Não tem negócio. Ba faire ezate. Não tem cooperação. Coopération Não ezate. tem entrada. Entrer Não ezate. tem saída. Sortir Há ezate. muita gente que são assim. Ezana batu Aonde que os outros estão a entrar, esika batu musu ele não bazokota entra. yazokota Porque te. tem barreira. Pour barrière eza wana. Não estão me falar amém? Amen. Pode ler? Engana? Procura já a lamentação, os outros. Vai? 17 mokolo moko basha mokonzi ya israel aye kobundisa mboka yuda atongisi lopango ya makasi na vili ya rama Uzoka. Atongisi nini? Lupango ya Isso que makasi. se chama barreira. Yango babengi barrière. Aham. na vili ya rama mpo asa mokonzi ya yuda akoma kuna lisusu te. Aleluia. Amen. Fala o teu irmão, eu vou até lá. Loba na ndeko nongana ko Esta noite, na butu alelo. depois da oração, Après prière. depois de receber o olho de Après Deus, koza William vai entrar. na kokota. Eu disse, você vai entrar. Lobi okokota. Eu disse, vai entrar. Lobi okokota. Você não está aqui, senão é hora de dormir. Fala comigo, vou Loba entrar. na kokota. Existe lugar Eza na que bisika. você tem que entrar. Yo fokota. Mas há os impedimentos Eza na ba empêchement. que diz, Elobi aqui, awa fulano não entra. oyo akokota te. Isso que se chama o quê? Yango tobengi. Dizemos impedir é o quê? Tolobaki empêcher za nini? É entravado alguém a realizar uma coisa. Attraver quelqu'un à réaliser quelque chose. Que colocar obstáculo. Batie yo obstacle. Isso pode ser no mundo Donc dans espiritual le monde spirituel ou no mundo físico. soit dans le monde physique. Amen. Agora, este mês tem que ficar maluco. Moi oyo faut comment Tem que se il revolucionar. faut se révolutionner. Tem que fazer as orações Il fortes faut ça la forte prière. para combater todos os Pour impedimentos. combattre l'empêchement nyonso. Se quiser avançar na vida. Soki olingi o avancer. Senão, soki te você faz aquilo tudo está bloqueado. osali nyonso te Existem muralhas eza na ba miracle construídas construit espiritualmente só spirituellement para te impedir. pour na empêcher yo. Esse era o assunto de Asa. Jericó. On est aqui problème ya Jericho. Não tinha entrada, Entrer zate, não tinha saída. sortir Porque zate. as portas estavam bem Ba trancadas. porte aqui bien Josué barricadée. capítulo 6, verso 1. Josué 6:1. Vou vir aí. Na kokoma. Vamos ler Lamentação. Lamentações, capítulo 4, versículo 18. Antes diz a palavra do Senhor. Espiaram os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. Aleluia. Amém. Pode repetir? Espiaram os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. O nosso fim estava perto. Estava contados os nossos dias, Está vendo? porque Dama- era chegado o nosso fim. Amém. Amém.
Si, français. Je lis Lamentation 4, 18. Lamentation chapitre 4 verset 18. On ne piaille nos pas pour nous empêcher d'aller sur nos places. Notre fin s'approchait, nos jours étaient accomplis. Eu quero dizer a alguém que o teu fim ainda não chegou. E nunca chegará. Tá, os impedimentos fazem a pessoa pensar que já está no fim. Amém. Eles meteram barreira para não chegar, passar nas suas ruas, nos seus lugares. Fala comigo que em nome de Jesus. Au nom de Jésus. O caminho que Deus preparou para mim. C'est là que a préparé pour Nanga. Impedimento ou não. Empêchement ou non. Eu vou passar naquele caminho. Yes, yes, yes. Não estou te ouvindo nada aqui. Fala comigo, vou passar. Vou Vou entrar. De propósito. Não podíamos passar. Senta-me. Diz assim a palavra do Senhor. Quem saía de casa e andava pelas ruas era impedido. E Quem saiu, malembe, mamãe. Quem saiu de casa e andava pelas ruas era impedido. eu como impedido. Fala um termo, existe impedidor. Les empêcheurs. Amém. Empêcheurs. Os impedidores. Les empêcheurs. E corriam perigos de ser mortos. O nosso fim estava próximo. Aqui ninguém vai chegar. O teu filho ainda não chegou. Eu Eu disse, o seu filho ainda não chegou. Ao contrário, vai começar. As novas coisas. Ao contrário, vai começar. A nova partida. Eu disse, ninguém vai ficar no fim. Ninguém vai acabar. Se você diz amém, receba. Eu disse, o teu filho ainda não chegou. Nunca vai chegar. Ao contrário, a nova partida começou. Amém. Amen. Quem saiu de casa, que andava na rua, era impedido. Ils étaient empêchés. Amen. Você saiu de casa, quero ir fazer demarches. Afinal, meter já impedimento. Isso que estamos a viver todos os dias. Muita gente se pergunta, mas o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo contigo são impedimentos. Não é a vontade de Deus Ce n'est pas la volonté de que Dieu. você continue a estar estagnado. On continue à stagner au tellement ici comme encore. Não é normal. Et ça normalité. Yes. Fala comigo que eu tenho um grande destino. Lobanangana zana grande style. Quem está a dormir tem que lhe sacudir um pouco. Oya zola la ningisa emwa mukie. Estamos a falar coisas sérias que vai te levar para orar com raiva. To solo ba makambo eza sérieux ko memo Sim, sa Lingala. 18 banguna bazalaki kotala biso tokokaki lisusu kobima na balabala te suka na biso ekomaki pene Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. mikolo na biso ekokaki Nano ekoki te. Amen. Yanga nano ekoki. Nano ekoki te. Aleluia. O Amen. meu filho ainda não chegou. Suka nanga na E ninguém ne vai me findar. Pe mutu tia ko silisanga. Amen.
amanecer, Avant ton wetana. eu vou recuperar. Bana so récupérer. Antes de amanhecer, Avant ton wetana. vou lançar pedras. Essa pessoa tem que cair. Amen. Entre os príncipes e os escravos, quem deve andar em cima de cavalo? Entre les princes et les esclaves, il faut tambola likolo ya cheval. Isso que estamos a viver, manos. Yango tozo vivre Os bien. pecadores andam com os bons carros, Asa masumu dormem na com vitu as kanene. boas casas. Bazola na E banyako nós que tememos a Deus, Biso tozobanga e nós Nzambe. que estamos a adorar o Deus Biso tozobanga verdadeiro, adorer véritable estamos a Dieu. sofrer. Tozo souffrir. Não é normal. Ce n'est pas Há normal. impedimento. Eza na Essa bapesema. noite, Na butu alelo. todo impedimento Apesema nyonso. seja destruído aqui. Amen. Amen. Come on. Yes. Para o termo, hoje estou chateado. Estou revolucionário. Révolutionné. Que ocupa o meu lugar. Oya occupé Vou lhe Sikanaga. tirar a força. Nazo longolé par force. Brosa. 5 namonaki likambo mosusu ya mabe na mokili Ya mabe, yebisa fozelo ya mabe penza. Bena mokili. oyo bakonzi bazali komona yango pamba bazali kopesa bokonzi na bato bazanga mayele kasi bato ya lokumu batikali na misala ya bazopesa pamba libala ya bato baza kitoko te kolamba yebi te na mbeto kutu eloko te. Meu Deus. Fala comigo, é bem mal, isso não é normal. Isso é injustiça. Eza injustice. Aleluia. As pessoas que sabem cozinhar, Bato baby que kolamba. podem cuidar do marido, Bato bate na meu mobile. Deus, estão a Bazo sofrer. souffrir. Esse impedimento, Essa essa noite tem que desaparecer. Disparaître. Amen. 7 Certo. namonaki baumbu bazali kotambola na bampunda Baumba baotambula wapi? na bampunda Bazimbango akosomba mpunda wapi? mpe bato ya lokumu bazali kotambola na makolo lokola Fala comigo baumbu. esta noite. Loba na butwa lelo. Vou recuperar a minha viatura. Nazo récupérer voiture. Fala comigo esta noite. Na butwa Não lelo. vou mais andar a pé. Kotambola lisusu É na a noite da recuperação. Eza minha récupération. Há uma coisa que está mal. Eloko moko eza mabe. O lugar que você está ocupando. Esika ozo A occupé. vida que você está levando. Yo ozomema. Não a vida de Deus. Eza via Nzambe te. O bairro que você está vivendo. Quartier ozovanda. Não é o bairro que você deveria viver. Quartier A okovivre casa te. que você dorme. Ndako Não é a ozolala. casa que você deveria estar. Eza ndako esengelaki ozala te. Fala comigo, meu Deus. Loba Nzambe na nga. Tudo que está me impedindo Nyonso ezoempêche a entrar no destino de Deus, na destinée ya a Nzambe. viver as coisas de Deus, Vivre makambo ya seja Nzambe. destruído esta noite. Ezala détruit au nom de Jésus. Vai, fute. Vai. 5. Há um mal que vi debaixo do sol, semelhante a um erro que procede do governador. 6. A estultícia está posta em grande dignidade, e os ricos estão assentados em lugar humilde. Amém. Os ricos estão sentados onde? Barishi O wana lugar wapi? Humilde. humilde. Procura a versão que diz os imbeciles. Luka version malobi les imbéciles. Ué, 7. 7. Tenho visto servos montados a cavalo. Servos montados aonde? A cavalo. Jeep. Kichi. Hã? Punda. Montado. É o servo, é escravo. Ba esclave. Como que ele está no carro bem grande? Comment esclave aza na batubarão? E príncipes andando a pé como servos. Fala comigo, eu recuso isso. Loba je refuse ça. Você está aonde? Oza wapi? Fala comigo, eu nego essa Ele maloba vida. na boyango. Essa vida do sofrimento. Oyo eza vie ya Essa souffrance. vida Vie oyo. de chorar. Ya kolela. Não é minha vida. Eza vie na nga Fala comigo, te. não é minha vida. Eza vie na nga te. Não é minha vida. Eza vie na nga te. Deus me preparou Samba preparanga. coisas grandes. Ba grandes choses. Coisas que Makambo. os olhos não viu. Oh, miso ebo. Ay. Eu não Matoyo yoki ainda te. não subi no coração. Mati na mutema São te. coisas Ce sont les choses grandes que Deus preparou. Dieu a préparé. Que Deus preparou. Que Dieu a préparé. Que Deus preparou. Que Dieu a préparé. Para você. Oh, bona yo. Para mim. Bona nga. Entra esta manhã. Kota na Entra tombo esta lelo. manhã. Kota
Yes, nakoti. Nakoti. Diga o teu irmão, destinado, mas impedido. Mais empêché. Você what? Ah là 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 là. Destiné, Destiné, mas. mais empêché. Lebro di calababos. Você está a pensar, é normal. É normal. Omonieza normal. As pessoas que deveriam andar em cima de cavalos, Bato feba mata likolo apunda. cheval kid, Punda mata. estão andando como a pé. Azotamola koma makolo. E as pessoas que não têm valor, Bato bazana valeur. que não estudaram, Batanga te. talvez na escola é você que estava lhe ensinando matemática. Kamu suna classe baneko aider moi. Você que era professor dele, Osaki professeur na yo. como que ele tornou rico? Comment comme E riche? você professor? Yo professeur. Meu Deus. Mauro. Como que alguém você ensinou no serviço? Comment mutu enseigner na musala? Você lhe ensinou. Yo enseigner. Foi promovido. Il a su promotion. Tornou teu chefe. A comissão E na yo. você que lhe mostrou. Yo moto la kisi. Tá te mandar. Atinda kayo. Isso não é normal. Esa normalité. Fala comigo. Há um impedimento. Loba esa na empêchement moko. Allez bro. Pas pour moi ou non. Aleluia. Amen. Eloko boy nzambe pe boy yango. O que tu recusa, Deus também nega. Você não tá falando. Loba na boy yango. Eu recuso isso. Fala comigo. Essa vida não quero mais. Loba viona boy. Você não tá aqui. Osate. Fala comigo. Esse tipo de vida. Loba vioyo. Da miséria. Ya misé. De choro. Ya kolela. Não quero mais. Yango lisusu te. Amen. Será que estou provocando alguém? Est-ce que nazo provoquer mutu? Estou provocando alguém. Nazo provoquer mutu. É essa coisa Eza makambo. que levou Jacob Et meme Jacob. a lutar com Deus. Abundelo ngona nzambe. Já estava cansado. Alembi déjà. Levar identidade que não é dele. Comme ma identité eza yete. Levar um nome Comme ma como. que estava lhe envergonhando. Oyo pese so. Quando tinha oportunidade com Deus, Tango a opportunité na diga nzambe. Deus, Loba na nzambe. esta noite vamos resolver. Tu allez le photo résoudre. Até Si amanhecer. ton etana. Eu estou cansado. Não vou continuar com essa vida. O meu nome tem que mudar. Como nanga foi changer. Eu quero mudança. Não é assim que eu vou continuar. Eza boyete na ko continuer. A pessoa não tem pena das vidas dele. Eza na batu bazoka Deles. mawate ya vi na bango. Você está vindo na igreja, Ozo na église. culto depois culto, Culte après anos culte. e anos, Année après année. nada que está mudando. Et l'autre chose changer te. Manos, Ndeko. tem que se Il revolucionar. faut se révolutionner. Yes. Não é normal? Eza normal te. Não é normal. Eza normal te. Meu Deus, será que estou pregando Est-ce que alguém? nazo te ya mutu? Na sambeli na tongo Eu yunzambe na ngai. declaro nesta manhã. Eloko bampesheyo Todos os impedimentos. na koti siyo plus wana. Amen. Mashe manda brekanda raba. Eu trouxe Deus daí Samuel, meu pai. Quero introduzir alguém aonde os impedimentos disseram que você não vai entrar. Em nome de Jesus, faz entrar. Fala comigo, vou entrar no meu destino. Na destinée nanga. Amen. O pai disse: Papa lobi. se Deus te abrir os olhos, Soki nzamba fongoli omiso. vendo a agenda dele Omona agenda na ye nzambe. para a tua vida, Pona vi na yo. você vai chorar. Obanolela. A pessoa Ezana batu. tem voz para impactar o mundo. Azana mungongo po impacter mokili. Não é cantor local, Eza chantre local te. cantora, Chanteur. chanteuse. Chanteur. Assim. A pessoa, o dom que você tem, Ezana batu don sanango. deve impactar o mundo. Esengeli impacter mokili. Você não é só destinado a cantar na mifa. Yo saka desino yemba awa na film te. Deve impactar com a tua Il voz. faut impacter na Mas voix na veja yo. como que é a vida. Mais tala nenge vie ezali. Fala comigo, impedimento. Loba empêchement. Há muitos livros Ezana ba livre belé. se encontram no Kamama. Ezana kamama. Estamos juntos? Foram enterrados. Bakundango. Fala comigo, antes da minha morte. Loba avana kufa. Tudo que Deus colocou em mim Nyonso nzamba tia kati nanga. vai impactar a minha geração. Eko impacter génération nanga. Amen. Você não está falando. Yes. Mais kalo. Fala comigo, antes da minha morte. Loba avant liwa Vou nanga. deixar as marcas Nakotika ba mark.
Não vou morrer com dons. Não vou morrer com a graça de Deus. Alguém está comigo aqui? Fala comigo, antes da minha morte, tudo que Deus meteu, toda a inteligência, toda a graça, vai afetar, vai sair. Os livros vão escrever, vai ficar para impactar. Mama Machanda Rabacanda. Fala comigo, não vou morrer com essa graça. Não vou morrer com os livros. Não vou morrer com essas músicas. Essas músicas têm que impactar o corpo de Cristo a nível internacional. Na sua ganhou amém, BNT. Receba essa graça. Amém. Fala comigo, antes da minha morte. Antes da tua morte. Menina, o mundo tem que te ouvir. Essa voz. Yes. As pessoas têm que te ouvir. Yes. Deve adorar a Deus. Yes. Mekaluzamanda. Amém. Mekalagada. Não sei se essa palavra é para quem. Não sei se é para quem essa mensagem. Eu disse, antes da tua morte, tudo tem que ficar. Fala comigo, tudo. O mundo vai receber. O mundo vai me conhecer. Não vou morrer desconhecido. Eu tomei decisão. Depois de ouvir aquilo, escrevi a data. Todos os livros antes da minha morte vou escrever. Yes, amen. Yes. Vão sair esses livros. In Jesus name. Na yebite yonini foi o sala. Não sei tu o que que tu vai fazer. Receba essa graça. A morte está proibida na tua vida. Enquanto que você não impactou o mundo. Enquanto que você ainda não construiu para Deus. Você não vai morrer. Você não vai ser derrotado. A pessoa aqui são pessoas que vão construir templos por Deus. Mas estão impedidos porque o Satanás tem medo de você. Mas esta noite, qualquer impedimento seja quebrado, seja destruído. Em nome de Jesus. Quero acabar. Será que posso pregar? Prega, pai. Uma coisa que está me dando medo. Deus chama Gideão herói. Valente. Mas a família dele é a família mais pobre. É a família mais pobre. Destinado herói. Destinado valente. Mas o mais pequeno da família. Le plus petit de la famille. Fala comigo que eu sou valente. Não, você não está falando. Fala comigo, meu nome é valente. Fala comigo, meu nome é Gideão. Destinado como valente, como vencedor, como capitão. Mas os impedimentos familiares. Deus o chama dele valente. Gideão disse, a minha família é a mais pobre. Significa entre os pobres, nós somos últimos. Esse não é o destino de Deus para Gideão. Há pessoas que estão pensando que vocês são colegas, que vocês são os iguais. É mentira. Mano, ele fala, é mentira. Que a situação não te reduz. Você é grande. Você é grande. Você é uma grande mulher. Você é um grande pregador. Mama Machacanda. Você é bolsa da família. Quem diz? Quem diz que você não vai entrar? Estou pregando aqui esta noite. Mama Machikendarama. Eu profetizo esta noite. Tudo que Deus preparou para ti. Este mês você vai entrar. Seja que é criança, seja que é mais novo da família, não me importa. Você será o capitão da família, o chefe da família. E a unção desta manhã vai te levar
realizar esse sonho. Notre oyo. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Fala comigo, destinado, Loba nanga destiné, mas impedido. mais empêché. Valente, Vaillant, herói, héros, mas mais o mais pequeno. le plus petit. A situação atual Situation actuelle. da tua vida La vie na yo. não corresponde à agenda de Deus. Ezo correspondre te na agenda nzambe. Escreva isso. Koma yango. A minha situação atual Ma situation actuelle não corresponde ne correspond pas com a agenda de Deus avec l'agenda de Dieu para a minha vida. pour ma vie. Yes. O que você está passando, Oyo yozo leki. se o céu te abrir os olhos, Ceux qui l'ont le fongoli aquilo que eles prepararam para ti, Oyo prépara pour na yo. você Yo. não pode ser qualquer mulher. Okozala n'importe quel mois cité. Yes. Todo homem não pode te tocar. Mibali nyonso bako toucher ote. Toda mulher não pode te tocar. Basi nyonso bako toucher ote. Estou pregando alguém esta noite. Amen. Alguém está revolucionando comigo. Amen. Fala comigo, vou agarrar a Deus. Loba nanga nazo kanga Eu nzambe. quero viver Nalingi na vivre o destino de Deus. destiné à nzambe. Valente, Vaillant, mas mais pobre. mais plus pauvre. Aleluia. Amen. Fizeram de Gideão e quem é? Babenga babulanger banani? Paradeiro? Hã? Padeiro. Boulanger. Azosala bagato. Héros, Vaillant, vaillant, mas está a fazer o quê? Bolos. Salaba gâteau. Bolinhos. Bolinhos. Tia O bolinhos. futuro presidente de Angola está a fazer o quê? Bolinhos. Tia president angolado salanini mikate. Fala comigo, essa situação atual não corresponde Loba situation actuelle les autres correspondre te. da vida que eu estou levando, Na vie on a zo daquilo que Deus me Na preparou. nzambe a préparé. Isso não é nada. Oyo c'est l'autre É côté. brincadeira. Eza maseki. Fala um termo, irmão, se valoriza. Loba na nekono se valoriser. Yes. Estou pregando? Amen papa. Bakome esse petit muteki anini La bagato. gâteau. Gâteau tech. Você não pode levar esse tipo de vida. Yoko iko memajari ya vie O yote. mundo Mokili. há muita injustiça. Eza na injustice Estão a mingi. colocar barreiras Bazotiela ba barrière. nas famílias que deveriam ser grandes La famille famílias. ozalaki ezala une grande famille. Nas pessoas Na batu que oyo. devem fazer coisas grandes. Faut basala makambo ya minene. Mas os impedimentos Mais les empêchements. de fazer que essa gente não consiga realizar esses sonhos. ezosala ete bato wana baréaliser barêve na bango te. Minha filha, Ma fille, meu irmão, mon frère, você próprio tem que levantar. yo moko fo telema. Há barreiras a enfrentar. Eza na babarrière ezosenga yo Se koafronte. não, Soki te nada que vai acontecer. eloko te kokoma. Vai morrer com toda a graça, Okokufa na ngolu com nyonso toda a beleza. na bote nyonso. Foi se empodrecer com a mama. Totinyo na mabele na kamamu kei. Estou pregando alguém? Nazoteya mutu. Isso cada um de nós tem que ser sério. Yango mutu moko Com a sua moko vida. azala sérieux na vie na ye. Sério com Deus. Sérieux avec Dieu. Porque o mundo está mal. Po mokili eza déjà Meu mabe. Deus, me candara baba. Amen. Uma coisa mais, vou voltar a esse detalhe, né? Não se preocupe de Gideão. Nakozonga na badetail Uma mpona coisa que Gédéon. está me doer Eloko mo ezopianga pasi. é Moisés, Eza Moïse. destinado para entrar em Cana, Destiné po akota na Kana, mas não entrou. mais akoti te. Fala comigo o impedimento. Loba nanga empêchement. Com todo o sacrifício que ele pagou, Na ba sacrifice nyonso a preço que ele ba pagou, prix a payer. meu Deus, Mon Dieu. lutou, Abolir. enfrentou Faraó, Affronter Faraó. até que conseguiu fazer sair o povo. Jusqu'à ce qu'il kobimisa Chega peuple. no deserto, A komi na désert. lhe falaram que tá lá, olha só Cana, Tanga Kana yango wana subiu na monte, amati na ngomba olhou, atali. Ah, é bem grande, yango oyo Kana tem mel miel, e leite. miliki. Depois ele dizer, Abinge não vai entrar. okokota te.
Tala kaka, mona Fala kaka. comigo, não é para mim. Loba eza pona ngate, pas pour moi. Você está comigo aqui. Ozananga, Estou falando dos impedimentos nazolobela ba empêchement. destinados Destiné. a entrar nas lugares mais Ya importantes. kokota na bisika très important. Mas há impedimentos. Mais il y a des Há empêchements. coisas. Eza na makambo. Quando você chega mesmo a entrar, Tango komi pour kota. diz, você não. Yote. Deuteronômio 32. Deutéronome 32. Fala comigo, tudo que eu vou ver, Loba nanga nyonso nga na komona. vou viver. Na ko vivre. Amen. Fala comigo, vou Amen. entrar. Loba na kokota. Você não está a falar, é? Na tiki nanga, vanda nayo. Manda, pai, manda. Alguém está comigo aqui? Mutu moko asana ngawa. Loba nanga na komona kaka te. Oh, na komona kaka te. Aleluia. Amen. Não vou só ver. Na komona kaka Vou te. ver Na komona. e vou comer. Pe na kolia. Vou ver Na komona. e eu vou Pe na entrar. kokota. Yes. Até bolobi amém te. Amen. Na boyi makamboana. Amen. Omona kakaka, mas o cote te. Non. Não. Diga Não. fala comigo, não, recurso. Non, je refuse. Não quero essa brincadeira. Não, eu Eu não sou candidato do inferno. Asa candidat Eu vou entrar. kokota. Yes. Começa 45 a 52, fute. Deuteronômio 32. Mecalusa pacarebos. Amen. Será que estou pregando alguém esta noite? Amen. Fala comigo, é noite de Jacó. Loba eza butu ya Jacob. É luta. Itumba. Tudo tem que mudar. Nyonso foi changer. Cuidado, se você tem sono, levanta só. Yoka soko za na pongi tele. Não pode deixar o diabo te roubar essa Okoki mensagem. kosika diable ayiba yo message oyo. Filho, vai filha. Deuteronômios capítulo 32, versículo 45. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Moisés acabou de ensinar ao povo de Israel toda a lei de Deus. 46. E então disse: pense bem em tudo o que lhes ensinei hoje. E manda que os seus filhos obedeçam a tudo o que está escrito nesta lei. 47. Não pense que esta lei não vale nada. Pelo contrário, é ela que lhes dará vida. Ué. Se vocês obedecerem a esta lei, viverão muitos anos na terra que estão para possuir no outro lado do rio Jordão. Ué. 48. Naquele mesmo dia, o Senhor Deus disse a Moisés. Ei. 49. Hum. Vá até a serra de Abarim, aqui na terra de Moabe, e suba o monte Nebo, Sube no quê? O O Monte Monte Nebo. Negro. Hã? na altura de Jericó, Ué. que fica do outro lado do rio. Lá de cima você verá a terra de Canaã, que estou dando ao povo de Israel. Que estou dando a quem é? Ao povo. De Israel. Já é. Verás a terra de Canaã. Que estou dando. Canaã. Ainda não acabasse. É 50. Até 52. 50. Você vai morrer ali no monte. como Você vai Arão. fazer o quê? Morrer. Vai morrer ali. Fala comigo. Não há morte se ainda não entrei. Loba liwa ekozala te soki na na Você não está a falar bem. Yo solo ba bien te. Vai. Você vai morrer ali no monte, como Arão, o seu irmão, morreu no monte Hor. 51. Vocês dois foram infiéis a mim diante do povo de Israel. Quando estavam perto das fontes de Meribá, não longe da cidade de Cádiz. No deserto de Zim, vocês dois me desrespeitaram. 52. Ué. Por isso você verá de longe a terra que eu Verás estou o quê? dando. De longe. A terra. Que eu estou dando aos israelitas. Machanda. Porém, não entrará nela. Fala comigo. Destinado, mas impedido. Loba nanga destiné mais empêché. Agora começa a meditar. Alors banda ko méditer. O sofrimento de Moisés. Souffrance ya O Moïse. sacrifício de Moisés. Sacrifice ya Moïse. Deus lhe disse: sobe no monte. Nzamba lobi na ye mata na Tu montagne. verás Okomona a terra de Canaã. la terre de Canaan. Mas Mais fala no teu irmão, nega isso. loba na ndeko no boya yango. Luta com Deus Bunda elongo na Nzambe
Eu não quero esse tipo de vida. nalingi lolenge ya vie oyo te. Não quero levar os outros no céu Nalingi te na Os bato outros mosusu na na bênção, lola, na e lipamboli, eu próprio ega moko fico no caminho. natikala na nzela. Eu você fazer, eu vou ter uma boca bem colossungangai. Deus me ajuda. Que isso não aconteça comigo. Oyo ekomelanga te. Vai lá, levanta a mão. Tombola loboko Diga, na Deus, yo. papá, me ajude. Loba nzambe sunganga. A minha vida não vai findar assim. Vinange suka boye te. Me ajuda de Sunganga entrar. na kota. Eu não sou candidato de inferno. Ana sa candidat Não sou à candidato inferno. de parar no caminho. Eu não vou só ver. Não. Eu quero entrar até lá. Kota tikuna. Amen. Deus disse, olha só a terra de Canaã. Nzambe bitala kaka mabela kana. Mas você Mais yo não vai entrar. okokota te. Eu disse a alguém, Nalobi na mutu moko. esta manhã, Na tongwa lelo. você, Yo. o que impediu teus pais entrar, Oyo empêcha ba papa na yo bakota. você vai entrar. Yo kokota. Amen. Je reçois. Amen. Amen. E é moka lobi que eu darei aos filhos de Israel. Ye moko bingana ona kopesa bana ya Israel. Significa que se vocês, o pai, não vão entrar, Kwa soki bino ba papa bokokota há te. impedimentos. Eza na empêchement. Mas os filhos Mais bana vão entrar. bakota. Estou pregando a alguém. Azoteya mutu. Quero profetizar esta Na manhã. prophétiser na tongwa O lelo. que o teu pai não fez, Oyo papa no asala o que os te. teus parentes não entraram, Oyo papa na bakota te. você vai entrar. Okokota. Amen. Yes. Receive it. Posso falar? Você será o Félix. Amen. Amém. On comprendra. O pai lutou 38 anos na oposição. Papa bundi 38 ans en opposition. Não chegou à presidência. A como présidente. Morreu. A kufi. 2 anos depois, 2 ans après. o filho entrou. Vati a côté. Sem lutar. Sans bunda. Meu Deus, estou profetizando esta Na zo noite. prophétiser na mutu alelo. Aonde que o teu pai não entrou? Esika papa. A sua mãe não entrou. Mama no akota te. Você não vai repetir a mesma Yo história. répéter même histoire. Faz entrar. Yo kokota. Faz entrar. Faz entrar. Com toda velocidade. Na vitesse Com toda nyonso. facilidade. Na facilidade Entra no nyonso. casamento. Entra no sucesso. Entra na grandeza. Entra nos milhões. Entra. Amen. Yes, je reçois. Mama Mashandara Le Bakandaraba. produit à la babu. Se eu sou profeta de Deus, Soki naza prophète estão me ajoelhar aqui. nafuka bien. Aonde que o teu pai não entrou? Esika papa no A sua mãe não entrou. Mama no akota te. Você vai entrar. Yo kokota amen. Entra. 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 O que a tua mãe não viu. O que a teu pai não viu. O que eles não fizeram. Você vai realizar. Você vai realizar. Você vai realizar. Entra. Entra. Receba. O nome de Jesus. Mekandaresoria. Mebrele edakadakaya. Rekondorise deka. Rekadakadakaya. Roseria. Mebrula bagade. Ekalakata. Rasopakadea. Rasopokorea. Todos os impedimentos que fizeram que o teu pai mora cedo, que a sua mãe morre cedo, que o teu pai sofreu. A você não. A você não. A você não. A você não. Você vai casar. Você vai nascer. Você vai prosperar. Entra. 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 Os teus filhos não vão sofrer. Receba. Je reçois. O que está acontecendo no mundo é para nos servir de exemplo. Oh, je comme na mukili peut servir Papa. comme exemple. Amen. O que que Félix fez? Nini Félix asali. Bozananga, Amen. todos os mais velhos do partido lhes traíram. Ba mikolo nyonso a parti ba trahir ye. Que andaram com seu pai. O ba tambola na papa na ye. Todo mundo. Bango nyonso. Partiram partido. Ba Dividiram. pandi parti politique ba division. Mas Mais aquilo que o pai lutou anos. oyo papa bundi ba Entrou nas prisões. a côté ba Lhe prison. bateram. Ba beti. Mas o filho Mais mwana entrou. a côté. Sem lutar. Sans bunda. Sem prisão.
O filho entrou. Mwana koti. Quem disse que você vai repetir a história do teu Nani pai? alobi oko répéter histoire à papa na yo. Non. Não quero mais essa mensagem. Na lingi sous message wana te. Yes. Merci Nós papa. vamos ter Nani. Ton prega ken. Fala comigo, eu vou entrar. Eu vou fazer diferença. Quem disse você tem que repetir a mesma coisa? Répéter a même situation. Loba nanga na bude na boyango. Boyango di. Lungwa. O que eu não conseguiu fazer, Oyo ngana koiko sala te. como vosso pastor, Lokola papa eu estou vendo vocês a fazer proezas. Mas eu estou profetizando. Amen. O que eu lutei há anos, não estou conseguindo realizar. Você vai te custar mês. Vai te custar mês. Vai te custar mês. Só mês acabou. Vai ter impacto. Sucesso. O mundo vai te conhecer. In Jesus' name. Amen. Yes, sir. Levanta suas mãos. Começa a vibrar. Tomola maboko bandako O vibrer. que o meu pai não fez, Oyo papa nanga salite. eu vou lá. Ngana ko sala. Eu vou realizar. Ngana ko réaliser. O que a minha família não conseguiu, família nge ko o que a minha igreja não está conseguindo fazer, começa comigo. As grandes coisas, facilidade da vida, começa a profetizar. Agora é noite de Jacó. Levanta, começa a vibrar. Meu Deus, Mon Dieu, meu Deus, estou recuperando o que é meu, o que é meu, o que é meu, o que é meu. Estou recuperando agora. Acenda fogo, estás aonde? Recusa as coisas pequenas. Começa a tirar os impedimentos, todos os obstáculos que dizem que eu não vou entrar na minha bênção, na prosperidade. Seja arrancado agora. Seja arrancado agora. Estás a bater as mãos. Estava a vibrar. É a noite de Jacob. Você próprio acende. Luta com Deus. Luta com Deus. Até amanhecer. Eu quero ver a mudança. Essa não é minha vida. 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 Sobe mais. Você não está aqui para olhar pessoas. É a tua vida que está em jogo. É a tua família. Oh Deus. Losade, il abraça maraza katakade, il calabraça de kede, yo brosa gabarosade, il arapare, menda braça katekede, il rabrosari, la de caparoso brosomori, isada de keteriale, ibresa brosa barare, yo ramane kede, il brosa barare, baba brosa gade, Vibra, vibra, vibra. Recandaraba. Raza
In Jesus' name. Amen. Valora. Okosambela. Todo aquele que está ocupado meu lugar. Bato nyonso balingi Todo bazosika aquele que nanga. está andando em cima do meu cavalo. Bazotambola likolo ya cheval As nanga. pedras de Deus caem sobre ele. Mabanga nzambe O kwela fogo de bango. Deus cai sobre ele. Moto ya nzambe kwela Todo mundo bango. cai. Bato nyonso Começa a bakwela. recuperar o teu lugar. Récupère esse cara, Recupera o teu dinheiro. Récupère esse cara, Recupera a tua relação. Récupère a relação, Recupera o teu yo. casamento. Récupère libala Em na nome yo. de Jesus. Au nom de Jésus. Acende fogo. Nesta manhã, In Jesus' name. Dos segredos que Deus está me ensinando para enfrentar os impedimentos é a unidade. Amen. Deus diz para a torre de Babel, como eles estavam unidos, Deus diz, nada que vão lhes impedir. Na língua Luca, batamikuse, grupos. Batamilai. Procura o grupo. Os vacinos procuram entre eles. Para que as tuas mãos não sofrem. Procura as pessoas da tua. Aleluia. É rápido. Os mais altos escolhem. Makanda resopocoria. Grupos agora é para fazer cair todas as barreiras. Todos os impedimentos. Segura os outros. Estamos a vibrar. Não deixe alguém sair do grupo. Aleluia. Amen. Fala comigo, vai cair. Vai cair. Vai cair. Da forma que estamos a vibrar. Seja é barreira na igreja, seja na vida do teu irmão, que você está segurando as mãos, cai em nome de Jesus. Papa, não vai entreter simba bato. Osa la muita security era prière. Muito nyonso kota na grupo. Mama ndabra kata karaba. Levante a sua voz. Estamos a vibrar nós todos. Em nome de Jesus. Au nom de Jesus. Começa a vibrar. Em nome de Jesus. Au nom de Jesus. Vamos lá, mecaia. Le.